Meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série de reflexões. Nós já estamos chegando ao final da carta. E eu posso dizer a você, e você vai perceber isso comigo, o apóstolo Paulo está fazendo o encerramento em grande estilo. Eu peço muito a Deus que me dê sabedoria para que também possamos encerrar essa série de reflexões em grande estilo, à altura daquilo que Deus nos deu através da revelação desta carta. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 4 e nós vamos hoje fazer a leitura do verso 13 ao verso 18. Me acompanhe na leitura do texto, assim nos diz a palavra de Deus. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à vida de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que lhe agrada. Conseguiu perceber que coisa maravilhosa está sendo dito aqui a nós e quantas lições podemos tirar? Nesse finalzinho, Paulo está fazendo as considerações finais da carta, logo ele vai fazer a saudação e vai encerrar com uma palavra de bênção. E neste ponto final da carta, ele fala do quanto ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele expõe realmente que ele pode enfrentar toda e qualquer situação com o auxílio, com a força, com a ajuda que Jesus Cristo lhe oferece. E aqui ele reconhece com muita gratidão a imensa generosidade que Deus tem manifestado através da vida desta amada igreja. E Paulo ainda vai fazer menção ao primeiro dia, ao primeiro momento. Momento esse quando o Evangelho chegou na cidade de Filipos, através de uma pessoa, de uma mulher chamada Lídia. Paulo ali foi recebido na casa dessa mulher, ali ele foi muito bem cuidado, ali também ele foi preso e nunca faltou o cuidado dessa igreja com o amado pastor. Paulo reconhece isso. Paulo fala da generosidade dessa igreja e hoje eu quero então me atentar com você sobre esse tema. Eu quero falar sobre generosidade. Amigos em tempo de tribulação, isso faz um bem. É sobre isso que a gente vai falar. O ato de ser generoso. Generosidade, tenho aprendido, não é só o ato de dar. Muito pelo contrário. Generosidade é mais. Generosidade é a alegria de dar na certeza que aquilo que está sendo dado fará grande diferença e trará alegria na vida daquele que está recebendo.
Essa é a essência da generosidade. Normalmente a gente resume generosidade à doação de dinheiro, mas não é só isso. Generosidade é doação de tempo, generosidade é doação de afeto, generosidade é doação de coisas e também, é óbvio, envolve doação de dinheiro, doação financeira. Olha, sobre generosidade, a Bíblia está cheia de textos falando sobre isso. Por exemplo, a Bíblia vai dizer: bem-aventurada coisa é mais dar do que receber. A Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios: a alma generosa prosperará. Por quê? Porque aquele que regar também será regado. A Bíblia, ela também vai dizer: olha, quem ao pobre doa, a Deus está emprestando. Olha quanta coisa a Bíblia fala de generosidade. E não tem como o coração de um cristão não ser um coração generoso. Por que eu estou dizendo isso? Querido, Deus é um Deus generoso. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é Deus cheio de dádivas. O grande exemplo está registrado em João capítulo 3, versículo 16, aonde o texto diz claramente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele deu o seu Filho com o objetivo de que você, de que eu e de que toda a humanidade pudéssemos ter vida eterna. Por isso, a vida de um cristão, ela precisa ser caracterizada pela vida de generosidade. Só que a generosidade, ela não é algo que acontece, mas ela é um exercício de uma atividade que precisa ser desenvolvida. Eu preciso desenvolver generosidade em meu coração. A minha tendência, a sua tendência e a tendência do homem natural é ele ser muito mais egoísta do que altruísta, ou seja, pensar muito mais em si do que pensar no outro. A vida cristã, ela é altruísta. Ela nos leva a seguir os mesmos passos de Deus e pensar no outro. Nessa parte da carta, o apóstolo Paulo está aqui reconhecendo quantas coisas boas ao longo da sua história de vida e da sua experiência ministerial, o como a igreja de Filipos foi parceira, contribuinte, patrocinando e ajudando o querido apóstolo em tempos de aflição e de tribulação. Infelizmente, no nosso país, na verdade, no mundo ocidental, no mundo cristão ocidental, se instalou um tipo de teologia que nos levou por um caminho totalmente contrário dos propósitos de Deus. E graças a Deus esse mal já tem sido extirpado e já tem sido eliminado, mas ainda temos raízes. Pela teologia da prosperidade, as pessoas estão sendo ensinadas e doutrinadas a conquistar. Mas pelo Evangelho de Jesus Cristo, nós somos instruídos a compartilhar e a dividir. A temática do Evangelho é outra. E, infelizmente, muitas pessoas dentro das nossas igrejas muito mais parece um mar morto do que um rio corrente e caudaloso. Eu vou te explicar essa comparação. O mar morto, ele é um mar que se encontra abaixo
daquilo que naturalmente seria o nível do mar. Ele está abaixo. E por essa posição geográfica, ele recebe água de diversos afluentes. Muitos rios desaguam nele, mas essa posição geográfica abaixo do nível do mar não dá a ele condição de desaguar em lugar nenhum. E ele vai então só acumulando. Nesse acúmulo de água, o que acontece? O nível de salinidade aumenta e não é possível haver vida num nível, num mar com um nível de salinidade tão elevado. E isso acontece porque o Mar Morto, ele é um mar acumulador. Existem pessoas que estão vivendo para si, pensando somente em si e acumulando coisas. E olha, pelo fato de não desaguar em alguém, pelo fato de não compartilhar com alguém daquilo que tem, eles não conseguem trafegar pela via da vida de contentamento. Paulo está na cadeia, Paulo está com um pezinho na condenação, mas ele está reconhecendo o quanto ele já recebeu dessa igreja e Paulo doou a sua vida e dedicou a sua vida ao progresso do Evangelho. E o legal é você saber duas coisas. Primeiro, o efeito da generosidade na vida daquele que recebe. Faça alguém melhor, doe de si, doe do seu afeto, doe da sua habilidade, doe do seu tempo. Doe até mesmo do seu dinheiro, dos seus valores, contribua com a vida de alguém. Você que já tem uma idade maior, olhe para a idade de um moço, de uma moça, de um jovem. Auxilie, se envolva com a vida do outro, seja generoso, porque isso vai fazer, com certeza, isso vai fazer muito bem na vida dessa pessoa. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui hoje é que os efeitos da generosidade não se repercute e não somente é visto na vida daquele que recebe. Mas a Bíblia também ela me autoriza a dizer que há uma grande repercussão, há um grande efeito também na vida daquele que dá. A alma generosa prosperará. Como pode isso, pastor? A alma generosa não empobrece. A Bíblia está dizendo que a alma generosa, ela prosperará. Por quê? Porque aquele que regar também será regado. Aquele que promove alívio também recebe. Lembra que eu falei acerca do rio? Um rio caudaloso é um rio de água corrente, aonde ele distribui água, mas à medida que água sai, mais água entra. Você está entendendo a lógica do reino de Deus? É assim que funciona. É assim que funciona. E eu poderia aqui, sem sombra de dúvidas, aplicar, sem forçar a barra, aplicar a lei da semeadura. Semear significa você abrir mão daquilo que você tem na mão, daquela semente que você tem na mão e você arremessar sobre a vida de alguém. Mas a lei da semeadura é aquilo que você semeia, você colhe. Mas a boa notícia, além da colheita, é você saber que quando você semeia uma pequena semente, você não vai colher uma pequena semente. Mas quando você semeia uma pequena semente, você vai colher muitos frutos. Ou seja, na lei da semeadura, o tanto que você semeia lhe permitirá colher multiplicadas vezes mais do que aquilo que você semeou.
Então, o segredo da vida de contentamento e o segredo da vida próspera é você viver com generosidade. É você olhar para o lado, é você olhar para o outro com um coração alegre, disposto a dar com alegria, objetivando fazer e promover alegria na vida daquele que vai receber. O resultado disso, não tenha dúvida, o próprio Deus se encarregará disso. Recebe essa semente da palavra de Deus no seu coração. Seja generoso. Encerre esse momento de reflexão comigo pensando no seguinte: sobre a vida de quem, nesta semana, você pode agir com generosidade, doando do seu tempo, doando da sua habilidade, doando do seu serviço, doando do seu afeto, doando do seu dinheiro e doando de parte dos seus bens. Faça isso e você vai se surpreender do que Deus é capaz de fazer através dessa semente que você vai semear na vida de alguém. Olha, eu não estou querendo incentivar no seu coração uma avareza ou uma barganha, não. O que eu estou querendo dizer pela palavra de Deus. E Paulo aqui está dizendo, e eu vou ler para encerrar, e eu vou ler com você. Olha, ele vai dizer o seguinte: vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Paulo está falando do quanto ele recebeu dessa igreja. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Uma igreja presente em ambos os momentos da vida de Paulo. E ele continua dizendo: em Tessalônica, mais de uma vez, precisei de auxílio e vocês me enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, olha o que ele está dizendo. Eu quero ver mais lucros acrescentados à vida de vocês. O que ele está encerrando é isso mesmo. Não tenham medo e tenham a certeza, eu vou ver. Quanto mais vocês estão acrescentando na minha vida, mais vocês abrem espaço para Deus acrescentar na vida de vocês. A alma generosa prosperará. Essa foi a semente que Deus hoje colocou no meu coração para semear no seu coração. Viva e tenha a generosidade como estilo de vida. E você ficará assombrado, espantado com tanto que Deus é capaz de fazer. Recebe aí o meu grande abraço e um beijo no seu coração.